Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Família, aleluia. Família é um projeto de Deus, né? Oh, glória. Deus projetou a família. Deus desejou criar o ser humano para viver em família, né? E muitos não gostam de viver em família, mas nós devemos motivar sempre os nossos filhos, nossos entes queridos, a viver em família, porque família é um projeto de Deus. Amém? E esse mês é o mês de família, mês de maio, mês de família. Então vamos ver algumas orientações que Deus tem dado para a família, né? Porque a Bíblia, amado, é o nosso manual, né? É o nosso guia, é o nosso instrutor para nós seguir uma boa conduta e nós viver bem nessa terra. Porque a família é um projeto de Deus. E sem família, nós não podemos viver. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse uma família, né? A família é um tudo para nós. Muito despreza a família, mas nós devemos honrar as nossas famílias. Porque a família é um projeto de Deus. Deus planejou a família e Deus assim estabeleceu. Abra sua Bíblia, você já sabe aonde que eu vou chegar, né? É Gênesis 1, o verso 26, né? Deus planeja a família, Deus constrói a família, Deus abençoa a família. E nós, como homens e mulheres cristãos, que já conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, nós precisamos estar apoiando a família, porque família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, então nós devemos estar sempre apoiando a família. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominai ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre todos a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus, aqui ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ali estava a Trindade, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles se entendem entre eles, ele disse, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus planeja criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Querido, que privilégio temos nós ser criatura, coisas que Deus nos criou. Hoje nós somos filhos, nós não somos criatura, somos filhos de Deus e Deus nos criou. Olha para o verso 27 e ele disse, criou, pois, Deus homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homens e mulheres os criou. Então Deus cria homens, isso é o projeto de Deus para a criação, é o projeto de Deus para a família. Então ele disse, vamos criar o homem e vamos criar a mulher. Aí quando você olha lá para o capítulo 2, é o verso 7, eu não vou ler, mas Deus olha e pega a terra e faz um boneco, né? Faz o boneco e nesse boneco a Bíblia disse que o Senhor soprou nas narinas e ali se tornou o quê? Uma alma vivente. Então ali se tornou homem. Aqui no capítulo 26 e 27, Deus tem um plano, né? Como você também tem um plano, como você é filho de Deus, é homens e mulheres de Deus, vocês têm um plano. Você disse, eu vou construir uma casa. Você não já chega construindo a casa, mas você planeja construir a casa. A minha casa vai ser dessa forma, você vai ser uma casa de vários cômodos. Então Deus aqui está planejando criar os seres humanos. E aí no verso 2, no capítulo 7, ele pega o homem, pega o barro e forma o homem, né? E a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas e se tornou alma vivente.
Quer dizer, Deus soprou do seu fôlego de vida a um barro e ele se tornou alma vivente, se tornou homem. Então Deus cria ali um homem. E Deus olha tudo naquilo que ele está criando e ele projeta, disse, eu criei o homem, agora vou criar os animais. E Deus pega, começa, se você olha para o verso 18 em diante, do capítulo 2, Deus começa a criar os animais. Deus cria todos os animais para que o homem, e trouxe a presença do homem, para que o homem desse o nome de tudo aquilo que ele tinha criado. E a Bíblia diz que o homem deu nome de tudo aquilo que Deus criou, né? Você vê que nenhum nome se repete, tudo Deus, aquele homem deu um nome. O homem era sábio, o homem tinha sua mente 100%, porque ele foi formado de Deus, ele foi formado do Senhor, ele foi formado com seres humanos. Então ele tinha a mente dele 100%, que ele falar o nome de todos os animais e não repetir nenhum, é porque a mente é a mente abençoada, né? E aí o homem começa a formar a terra, começa a formar dar o nome aos répteis. E hoje em dia tem homem que tem medo de rato, né? Outros têm medo de barata. E Deus disse que tenha domínio sobre ele. Então, querido, nós temos domínio sobre os animais, temos domínio sobre os répteis. Nós não precisamos ter medo, né? Às vezes tem pessoas que, se vê uma barata, sobe em cima da parede. Outros, meu Deus do céu! Eita, nós! Medo, e sendo que Deus deu autoridade para o homem. Quando você vê uma barata, irmão, você tem autoridade sobre ela. Mulher, quando você vê um rato, você tem autoridade sobre ele. Porque o Senhor deu essa autoridade. Façamos o homem para dominar. Você, querido, veio para o mundo para dominar. Não foi para correr, foi para dominar. Quem é que tem o domínio, né? Quando você pega um animal brabo, você coloca um freio na boca do cavalo, você monta nele e você domina ele para onde você quer. Porque você tem o domínio e Deus deu para você um domínio. E por que nós recuamos do domínio? Por que nós ficamos com medo? Se Deus assim o deu para nós. E aqui a Bíblia está nos mostrando que Deus olha e cria todos aqueles animais, né? Tão animal, tão belo, e disse, e agora? Olha para os animais, cada um deles tem a sua companheira, e olha para o homem, não vê o homem sem nada. Tadinho do homem, né? Se ele fosse nordestino, ele falava, tadinho, Zé. Oxe. Então o homem, Deus olha e vê o homem sem uma companheira. Aí se você olha para o verso, vai lá para o capítulo 2. Aleluia. Nós estamos em Gênesis capítulo 1, então vamos para o capítulo 2. Veja o verso 18. Então, amado, Deus olha para tudo aquilo que Deus está criando e coloca na mão do homem, o homem chega, coloca o nome, e aí Deus olha para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele um disjuntor, um auxiliar, né? Você vê que Deus, amado, ele pensou nos seres humanos, Deus pensou em tudo. Você olha para o que Deus fez, é tão belo, porque Deus pensou em todos os detalhes. Aquilo que você precisa, Deus criou. E se você não tem, se for possível, Deus cria para você. Porque Deus é criador, né? Então Deus olha para o homem e disse, tadinho, não tem uma companheira, então vou fazer uma companheira para ele. Aí Deus fala, vou pôr esse menino para dormir, pôs ele na rede, né? E começou a balançar aquele tempo, acho que não tinha cama, né? Se tinha cama, aquelas camas de vara, né? Para vocês que são jovens, não sabem o que é isso. Mas aí o homem pega e dorme. O homem... eu acho que se for para mim, se eu sentado, eu durmo. Pode tirar. Depois do almoço, meu irmão, se eu não tirar meus 15, eu fico meio chato. Aí... Deus pega e vai na costela do homem, arrancou a costela dele e fez a mulher. Aí quando
Camarada acordou, ele olha, vixe, isso é osso do meu osso e carne da minha carne, né? Ele ficou tão feliz, amado, que pôs que falou isso, saiu do varão, será chamada varoa, né? Pôs, sabe? Ficou tão feliz da vida e não é para menos, né, irmão? Há 48 anos atrás, vai fazer agora dia 8 de... Cadê o... tá ali o Leandro. Toda vez que eu toco nesse assunto, ele gosta de falar, né? Por isso que eu apontei o Leandro. Agora, dia 8 de julho, vou fazer 48 anos de casado, né? Ô, glória! Quando eu olhei assim, vixe, nossa! Eita, sabe que Deus é tão bom, né? Deus foi tão misericórdia comigo, viu? Esse tempo eu tinha cabelo, viu, irmão? Esse tempo eu tinha cabelo. Então, Deus cria o homem, né? Deus cria o homem, cria a mulher e dá para eles domínio sobre a terra. Querido, Deus é tão precioso, Deus criou tudo isso para nós desfrutar. Né? E por que hoje em dia, você vê, depois, amado, que Deus cria tudo aquilo e Deus coloca o homem no jardim. Olha que coisa linda, né? Para desfrutar o jardim. Meu irmão, você olha para a televisão, olha para as coisas, tem hora que você enjoa de ficar olhando. Mas se você olha para a natureza, você não cansa suas vistas de olhar para a natureza. A natureza é tão bela, né? E Deus cria o homem e coloca lá no jardim, né? Para viver, para depender do jardim, para comer. Ali, sei lá, eu imagino, tem uma mente minha fértil, né? Então o homem ali vivendo com os animais, vivendo ali com a onça, com o leão, com os macacos, né? Vivendo aquela vida tão saudável ali no jardim. E a Bíblia disse, amado, que o virar da tarde, Deus vinha visitar o homem. Né? Todo final de tarde, Deus vinha visitar o homem. Mas aí quando o homem caiu no pecado, ele separou da presença de Deus. Quando Deus chega no jardim e pergunta, onde estás? Ele disse, olha, Senhor, eu ouvi a sua voz, eu fiquei com medo. Quer dizer, o pecado já estava na vida do homem, aí o homem não teve mais aquela comunhão com Deus. Amado, mas Deus cria todos os projetos, todos os planos para alcançar o homem. Deus sempre trabalhou em favor do homem. Desde a criação, Deus sempre quis trazer o homem para perto. E muitas vezes, amado homem, quando eu falo homem, é os seres humanos, é homens e mulheres, né? Não é o homem masculino, não, é os seres humanos. Deus sempre quer o homem perto dele. Mas, amado, por causa do pecado, o homem sempre quer afastar de Deus. O pecado está aí, né? Mas se o homem que sempre quer aproximar de Deus, Deus sempre vai estar abençoando aquele homem, porque ele está na presença de Deus, né? Como aquele hino, né? Na presença do Senhor é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Então a presença de Deus em nossas vidas, amado, é muito importante para nós. Assim Deus visitava o homem, Deus falava com o homem, Deus tinha contato com o homem e o homem vivia tão bem. Mas por causa do pecado ele se afastou de Deus. Mas Deus sempre trabalhando em favor do homem. Olha lá para o livro de Eclesiástico. Aleluia! Deus é bom. Eclesiástico capítulo 4. Eclesiástico capítulo 4, versículo 12. Capítulo é o maior e versículo é o menor. Eclesiástico 4, 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resiste. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quer dizer, Eclesiastes está falando aqui, está falando o quê? Aqui do homem e da mulher, né? Ele diz que o cordão de 3 dobras, ele não quebra tão depressa.
Mas se uma dobra só, ele é fácil para estourar. Como nós vimos aqui, o Leandro fez aqui a cenação no dia do encontro de casais, né, do cordão. Então, amado, o cordão de 3 dobras, quando Jesus está no casamento, amado, não tem nada que pode nos quebrar. Mas Jesus tem que estar no centro das nossas vidas, no centro da família. A família, amada, é a bendita do Senhor. E Jesus tem que estar no centro da família, né? E se Jesus está no centro das nossas vidas, amado, no centro da família, o cordão não pode romper. Por que rompe? É porque, amado, não há compreensão. E Deus cria o homem e a mulher para viver uma vida bem estável. E quando rompe, amado, quem sofre são os filhos. Eu sempre digo, uma separação, quem vai sofrer são os filhos. E principalmente se os filhos são crianças pequenas. Já pensou uma separação? O homem sai para um lado e a mulher para o outro, e aí os filhos que ficam com a mulher arruma outro marmanjo e vai viver com ela. E aí como ficam os seus filhos? Então os seres humanos não param para pensar. Quando começa o namoro, ai meu amor, eu te amo, nós vamos construir a vida. Mas quando vem as divergências, quando vem as contas para pagar, quando vem o aluguel para pagar, a prestação da casa, a prestação do carro, aí um começa a apontar o outro. Foi você que fez a dívida. Querido, não. Se Deus uniu, o homem não separa. Então o homem e a mulher devem tocar a vida junto. Compreensão, respeito, honestidade no casamento. E ali Deus ordena a bênção, amado. Deus visitava o homem todos os dias. No virar da tarde, Deus encontrava com o homem e com a mulher ali no jardim. Mas quando o pecado entrou, a separação aconteceu. E quando o pecado entra no casamento, amado, há uma separação. Por quê, amado? Ah, pastor, mas não teve adultério, mas teve palavras. Palavra, amado, dói mais do que um tapa. Se você me dá um tapa agora, daqui a pouco passa. Mas uma palavra, ela vai sempre refletir no meu consciente. Então, querido, pense bem antes de casar. Falando aos solteiros, pense bem antes de casar, porque o casamento é coisa séria, é constituído por Deus, é Deus que planejou a família. Se nós queremos viver homens e mulheres bem na face da terra, nós devemos considerar a nossa família. O nosso cônjuge, amado, nós devemos ter respeito com ele e amá-lo. Então, querido, nós como igreja, nós devemos pensar isso. Deixa esses pensamentos ruins para o mundo. Para o mundo. Mas eu e você, nós temos como obrigação de estar na presença do Senhor. Colocando o nosso cônjuge diante do Senhor. Oração por ele. Clamando a Deus por ele ou por ela. Então, obrigação nossa como igreja do Senhor. Deixa a separação, a discussão, o que me disse, para o mundo. Mas para nós, meu amor, tu és uma bênção. Tu és a mulher que Deus preparou para mim. Então, nós devemos ter palavras para edificá-lo. Não palavras para condenar, porque já basta o diabo nos condena todos os dias. Querido, nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Aquela mulher que Deus me deu, é a mulher que eu preciso honrá-la, eu preciso guardá-la, eu preciso proteger. Porque Deus me deu. Assim é aquela que Deus te deu. Honra a mulher ou o marido que Deus te deu. Porque, querido, nós como cristãos, nós devemos pensá-lo
naquilo que Deus tem dado para nós. Abra sua Bíblia ainda no livro de Salmo. Salmo no verso 128. Salmo 128. Aleluia! Glória! Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! Salmo 128, o verso 3. Veja o que a palavra disse. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Meu querido, mesa é o lugar de nós decidir, tomar as decisões. Se você percebe nas empresas, senta todo mundo lá na mesa e começa a conversar e resolver as causas que tem dentro da empresa. Na mesa, na hora de nós jantarmos, nós não precisamos jantar o diácono ou a diaconisa. Nós não precisamos almoçar o pastor. Nós devemos resolver o nosso problema interior, o problema da nossa casa, entendeu? Dos nossos filhos, educar eles no caminho do Senhor. Essa é a hora da mesa de resolver as situações. Por isso a Bíblia diz que os nossos filhos em volta da mesa. Então nós precisamos nesse momento resolver. Como você foi à aula, como você foi na faculdade, como você foi lá no futebol. Essa é a hora de nós resolver as coisinhas dentro da nossa casa. E se nós resolver bem com nossos filhos, amados, os nossos filhos vão ser bênção todos os dias das nossas vidas. Vai trazer alegria, vai trazer prazer para que tenha o meu filho. Esse é o meu filho, essa é a minha filha. Por quê, amado? Porque, pai, nós precisamos educar os nossos filhos. Eu não falo, porque eu essa fase já passei, graças a Deus, né? Essa fase já passei, mas essa fase que vocês, pai, que tem filho hoje em dia, está sendo uma fase difícil. O celular está tomando a prioridade dos seus filhos. Nós devemos ter cuidado com os nossos filhos com esse celular. Não? Daqui a pouco, esses meninos tá tudo, sabe, não sabe o que fazer se não for um celular na mão. E nós, pai, temos como obrigação de corrigi-lo. E se nós corrigi-lo, amanhã nós podemos chorar. Porque, amado, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu planto hoje feijão, amanhã eu não vou colher arroz, eu vou colher feijão. Porque eu plantei feijão. Então, o que você plantar na vida dos seus filhos, amanhã você vai colher. Você quer colher fruto bom na vida dos seus filhos? Então plante hoje. É o que a Bíblia disse, né? Que a mulher é aquela lá no interior da casa. É a hora que leva o filho na escola, traga da escola, educa o filho. Você, papai, sai de manhã para o trabalho, talvez sai 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã e só volta à noite. A sua esposa está lá ralando, o menino aqui, o rodo e a vassoura ali, né? Para tomar conta da casa. E muitas vezes nós chegamos em casa, eita, não cozinhou o feijão, hoje não tem feijão. Tem feijão, sim, né? Mas feijão tem, marido, mas está na despensa, só que eu não fiz, não teve tempo. Então, querido, nós devemos ter esse reconhecimento, entendeu? Agora, muito vezes, eu não como sem feijão. Às vezes eu brinco com a minha esposa isso e ela acha ruim, né? Mas você fala que não gosta de... Mas eu falo, se não tem, não tem. Tem, mas está na despensa, não cozinhou, né? Então, querido, nós precisamos valorizá-lo, né? Porque as esposas, ela cuida dos filhos, ela ajuda a fazer a lição, leva na escola, lava a fralda, lava a roupa, faz isso, faz aquilo. Nós precisamos valorizá-lo. Porque a família é um projeto de Deus. É difícil? É, meu irmão. E se fosse fácil, eu fazia para você. Entendeu? Meu irmão, não é fácil criar uma família. Mas Deus colocou na sua mão, que você é capaz.
Você tem capacidade, porque a capacidade vem dele. Entendeu? Se você não está resolvendo a situação, peça a Deus. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar estratégia, ele vai te orientar como você ensina os teus filhos o caminho do Senhor. Porque hoje as professoras estão querendo aposentar antes da hora? Por causa dos seus filhos. Talvez aqui no nosso meio não tem isso, mas a sociedade está aí desse jeito. Eu crio o filho, põe ele para fora e a professora que se cuide. Não, 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 a obrigação é minha e sua. Eu coloquei no mundo e eu tenho que ensinar o meu filho a ser homem e a ser mulher. A ser homem e ser mulher. Não é a escola que vai nos ensinar. A escola, ela me dá um ensinamento de escrever, ler, essas coisas. Mas a educação vem de casa. A educação vem de casa. Se eu sou um mal educado, meus filhos também vão ser um mal educado. Porque, meu irmão, eu e você dentro de casa, os seus filhos estão de olho em você. Eu observo. Antes eu não observava isso, mas hoje eu estou em casa fazendo uma coisa, conversando com a minha esposa, a netinha está lá e daqui a pouco ela está falando o que eu falei com ela. Eu falei, mas ela não está no celular? O olho está aqui, mas o ouvido está lá. Meu irmão, vamos despertar. Nós como igreja. Ai, pastor, você está muito... Não, querido. O meu desejo é que seus filhos sejam educados, civilizados, prósperos. Isso é o prazer que eu tenho de chegar e ver o seu... sabe, eu cheguei aqui essa semana na escola, eu vim cumprimentar o professor, primeira vez que eu vi ele. Parabéns, viu, Zé Cardoso, mais a jesuíta. Eu cheguei para ele e abracei. Ele falou, me dá um abraço, pastor. Eu dei um abraço nele. Ele falou, você é o tio do Beto? Eu falei, sou. Ele falou, rapaz, mas o Gabrielzinho é coisa linda na escola. Eu falei, não, eles são os meninos bem educados. Quer dizer, amado, essas coisas deixam você satisfeito, alegre. Por quê? Porque eduquei o meu filho e eu agora recebo um elogio, porque eu tive tempo, eu tive paciência para educar o meu filho. A não pegar o meu filho e jogar, mulher, você se vire, cuide dele, eu só vou trazer comida para dentro de casa. Não, é pai e mãe. Não foi os dois que pôs ele no mundo? Então ensina os filhos o caminho que deve andar. Aleluia! Deus é bom? Aleluia! Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus nos instrui, amado. Deus dá para nós instrução. E graças a Deus por aqueles que têm coragem de falar as instruções que Deus nos dá. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5. E o verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Veja o que a palavra de Deus fala. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negligenciado a fé. E é pior do que um incrédulo. Veja, querido, é a obrigação nossa de cuidar. Se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que um incrédulo. E eu digo que eu sou da fé. Se eu sou da fé, eu tenho que cuidar dos meus. Senão eu vou ser pior do que um incrédulo. Como que é um incrédulo? O incrédulo é ruim, é. Ele é palavrão, ele é tudo que é ruim ele fala. E eu vou ser pior do que ele. Porque eu não cuido dos meus.
Porque, querido, nós precisamos de cuidar. Muitas vezes, querido, nós esforçamos para cuidar dos outros. Principalmente na área cristã. Muitas vezes nós queremos evangelizar o outro lá fora, trazer ele para a igreja, do que pegar o meu e levar para a igreja. Por que, amado, nós temos essa dificuldade? Porque muitas vezes nós queremos fazer que ele entenda depois que o pescocinho está duro, entendeu? O pescocinho está duro, amado, é difícil, mas enquanto está em seu domínio, força ele ir para a igreja. Força ele servir ao Senhor. Ai, pastor, não, faça ele. Não, eu não. Amado, muitas vezes a criança vem para a igreja não com vontade de vir para a igreja, mas ele vem ouvir. E quando ele tiver moço, rapaz, já maduro, ele vai saber o caminho que você ensina. Agora, se nós deixarmos para ensinar ele depois que ele tiver com o pescocinho duro, vai ser duro. Vai ter que apanhar um cabresto bem forte, não é para puxar. E é difícil, eu sei. Eu não tive essas dificuldades com as minhas filhas, mas porque eu ensinei ela desde pequena. Não estou me engabando. Não tive dificuldade. Mas eu sei, se eu tivesse deixado para depois eu puxar o freio, eu tinha sofrido. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. E aqueles que precisar de nós também, mano. Às vezes chega alguém da nossa família, da nossa convivência, e tem uma necessidade, e nós não estender a mão para ele. Não, deixa que ele se vire. Não, querido. Se precisa de fazer uma internação, faça a internação. Ai, pastor, ele é problemático, se ele usa aquele negocinho lá, então interna ele, faz alguma coisa por ele. Porque ele é ser da sua família. Vai deixar ele jogado na rua? Querido, por isso que nós vimos tantos mendigos, tantas pessoas debaixo da ponte. Pessoas bonitas, né? O Ney, ele mesmo vai levar comida para ele. Tantas pessoas bonitas. Mas por quê, amado? Porque ele foi descastado da sociedade. E nós, como igreja, nós devemos pensar nos nossos. Se tem no nosso um problema, vamos procurar ajudá-lo ele. Não vamos descartar. E não é descartar. Deus criou a família. É projeto de Deus. E Satanás, amado, vive interferindo porque é um projeto de Deus. Porque é projeto de Deus, ele quer acabar com o projeto de Deus. E nós, como igreja, devemos atentar. Se é projeto de Deus, então vamos abraçar e vamos fazer cumprir o projeto de Deus em nossa família. Amém? Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia, ainda no livro de Efésios. É um texto bastante conhecido, mas vamos passar por ele. Efésios capítulo 5. Estamos falando sobre família. Efésios capítulo 5, verso 22. Veja o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 5, o verso 22. Ele disse, olha, vós mulheres, submete os vossos maridos, como ao Senhor. Paulo aqui está dizendo que a mulher deve submeter o marido como se fosse ao Senhor. Dá uma olhada para o 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cedendo por ele, por nós, né? Jesus morreu na cruz para me salvar, querido. Ele me amou. Ele te amou. Ele pagou um preço por nossas vidas. Assim, marido, também paga um preço pela tua esposa. Ama ela, cuida dela, né? Dá um perfume para ela, que está chegando o dia do namorado, né? Não vou fazer um propaganda aqui de uma loja não, mas dá um presente para ela, entendeu? Por quê, amado? Porque Jesus amou a igreja. E quando fala da mulher, honra o seu marido, submete o seu marido como se fosse ao Senhor. Eu não vou submeter porque... Não, como se fosse ao Senhor.
Porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, ela joga a casa para cima, ela despedaça a casa. Mas a mulher sábia, sabe conduzir a situação, porque é projeto de Deus. O inimigo se levanta, mas a sábia, ela vai ter as suas estratégias para sabê-lo, reconhecê-lo. Então, querido, nós precisamos ter isso dentro de nós. Sou cristão, eu tenho o DNA de Jesus correndo no meu sangue, nas minhas veias. Porque hoje, amado, nós temos a natureza de Deus. Nós não temos a natureza mundana, porque já somos salvos e libertos do pecado. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Porque eu hoje amo, porque Jesus me amou primeiro. Então nós devemos ter esse entendimento em nossos corações. Ainda em Pedro, né? Você está aí em Efésio. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Olha, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7, ele diz: igualmente vós, marido, vivei com elas como entendimento. Viver com a sua esposa com entendimento, entendendo, compreendendo, né? Às vezes ela está braba hoje, não fica brabo com ela, né? Entendendo a situação que está acontecendo. A Bíblia está dizendo que nós devemos entender, né? Dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo ela herdeiro convosco da graça da vida. Quer dizer, ela tem a mesma herança que você tem com o Senhor. Então, nós devemos ter com ela. Nós devemos ter com a nossa esposa. Né? Então, disse, para que não sejam impedido as vossas orações. Quer dizer, se eu vivo uma vida dentro de casa como marido, discutindo, trazendo problema e falando tantas coisas, quando eu bater o joelho no chão, aí fala, ô Senhor, me perdoe, e começa a orar. A oração não é ouvida. Aí ora, Senhor, me ajuda em tal, não é respondida. Mas aonde está, Senhor? Eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou... Não vai ser respondido. Porque não é o jejum. Se a oração não está resolvendo, o jejum não vai resolver. É pedir perdão e aceitar os ponteiros. Por isso, quando eu falo que vamos afinar a viola, entendeu? Porque quando você afina a viola toca bem. Assim também é nós dentro de casa. Se nós não ter um bom senso, compreender um ao outro, vamos viver uma vida de discussão. Mas vamos chegando lá. 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Veja o que a palavra de Deus disse. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo também 11. Disse, olha, todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Quer dizer, nós não somos independentes, amado. Nós dependemos um do outro. Diz, pois, o verso 12, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Deus é o autor, Jesus é o arquiteto, Deus que planejou tudo isso, e nós somos porque Ele nos ama. E Ele tem esse projeto para a família. Então não é a mulher e nem o homem, tudo vem de Deus. Nós dependemos um do outro.
Perante Cristo nós somos todos iguais, né? Talvez na sociedade eles tenham essa divisão, mas para nós cristãos somos todos iguais. Para Deus somos todos iguais. Deus não tem filho predileto. Todos somos filho e todos somos iguais para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Deus olhou para a família, né? Deus olhou para a família, mas ele também não deixou o solteiro sozinho, não. Ele também deu uma instrução para o solteiro. Vamos lá. Vem aqui uma instrução para o solteiro, né? Porque o solteiro também faz parte de uma família. Aleluia! Abra sua Bíblia, se você está em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos para o 7. 1 Coríntios 7, o verso 8. Aleluia! Deus tem um projeto para a família, o solteiro também não ficou de fora. Paulo escrevendo as cartas aos Coríntios, ele fala também da vida para os solteiros. Isso. Digo, o verso 8. 1 Coríntios 7, 8, ele disse: digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhes é bom se ficar como eu. Quer dizer, Paulo era solteiro, né? Ele disse, olha, eu falo para o solteiro e para as viúvas que deveria ficar como eu. Mas aí ele vem no 9, ele diz, mas se não podem conter, se case, porque é melhor casar do que abrasar. Então aqui é uma instrução para o solteiro. Então, se eu sou solteiro, se eu posso viver a vida de solteiro, amém, glória a Deus. Mas se eu não consigo viver a vida de solteiro, eu saio por aí, né? Então que case. Porque, amado, o inimigo, ele é sujo, ele traz o pecado para separar o homem de Deus, né? Como nós vimos lá no começo, lá no jardim, né? O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Então, nós devemos tomar cuidado. E na nova aliança que nós estamos hoje, que Jesus veio e fez uma nova aliança, nós estamos na nova aliança. Mas também tem orientação para nós, para que nós possamos ter uma vida saudável. Aqueles que não podem conter solteiro, então case. Não vive abrasando. Vamos seguir mais um pouquinho. No verso 32. Veja o que a palavra diz. O 32. 1 Coríntios 7, 32. Ele diz, pois quero que esteja livre de cuidados. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, e como há de agradá-lo ao Senhor. Quer dizer, quem é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Porque, amado, o solteiro ele tem mais facilidade de cuidar das coisas do Senhor. E às vezes o casado é ele que paga as contas, tem o filho, mas, né, eu já passei por isso, a gente fica meio numa boa, né? Mas o solteiro, ele tem mais oportunidade de servir ao Senhor. Eles têm essa facilidade, por quê? Porque as contas quem paga muitas vezes é os pais, né? Muitas coisas na casa quem faz são os pais. Aí o solteiro fica mais tranquilo. Nem todos, né? Mas muitos são assim. Então ele diz que tem mais forma, mais jeito de agradar ao Senhor. E aí, continuando o verso 33, diz, mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher, né? Às vezes o que é casado, né? O cara fala, hoje eu vou na igreja. Não, vem me ajudar a limpar a casa. Aí, para não contrariar a esposa, eu vou ajudar a limpar a casa. Aí eu fico de ir lá na igreja, ajudar os irmãos no louvor, ajudar os irmãos no diaconato, ajudar os irmãos no departamento infantil. Por quê? Porque eu tinha que ajudar a minha esposa. Então, por isso que a Bíblia diz que o casado, ele encontra mais dificuldade de servir ao Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que nós não podemos servir dois senhores. Quando nós vamos servir um senhor, nós vamos desagradar outro.
E se nós falar, a mulher, opa, não vai, fica para me ajudar. E se você vai, você está desagradando a sua esposa. Aí vai dar ruim. Né? Então, por isso que a Bíblia diz que nós nunca podemos servir dois senhores, servir um senhor só. E aqui a Bíblia está mostrando que o casado ele tem a dificuldade de servir ao Senhor. Por quê? Porque tem que cooperar com a esposa. Estou falando nesse sentido, mas em vários sentidos precisamos cooperar. Então tem mais condições. Vamos mais um pouquinho para frente, para nós. Eu acho que é terminar, sim. Nós temos mais um textinho aqui na frente. O verso 39. Diz, a mulher está ligada, o verso 39, tá? O 7:39 diz, a mulher está ligada enquanto o marido viver. Mas se falecer o marido, ficará livre para casar com quem quiser. Contudo que se seja no Senhor. Quer dizer, a mulher, ela está ligada ao marido. Né? Mas enquanto viver o camarada, mas o camarada morreu, isso que é minha preocupação. Deu risada, né? A mulher morreu, pronto. Casa com quem quiser. Hã? Mas glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor nos está dando instrução, né? Mas aí ele disse, aí no caso, está falando da mulher, né? Mas pode ser o homem, né? Quem for o primeiro, né? Ele não está, ele está falando aí a mulher, mas se por acaso é o homem, mas aí ele disse, mas case com outro, com quem você quiser pode casar, mas com quem tiver no Senhor. Não vai arrumando qualquer coisa não, que depois o pepino vem. Né? Depois da porta fechada, meu irmão, aí a coisa fica pesada. Né? Ah, estou só, estou livre daquele... Aí o que parecer na frente, vá! Depois vem o arrependimento. Ixi, que tranqueira que eu peguei. Agora já foi, meu irmão. Agora segura a onda, porque... Né? Vai ter que esperar morrer de novo. Né? Então, querido, a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina. Se nós queremos viver vida saudável no Senhor, nós vamos à instrução da palavra. Porque Deus, amado, Ele quer o melhor para mim e para você. É como você quer o melhor para o seu filho. Você nunca vai querer coisa ruim para o seu filho, você vai querer sempre o melhor. Assim também é Deus para conosco. Então, se nós seguirmos as instruções do Senhor, nós vamos ser homens e mulheres abençoados. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos, agora acho que é para terminar, irmão. Salmo 112. Salmo 112. Aleluia. Salmo 112, o verso 1 e o 2. Aleluia. Todos encontraram? Diz: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. A Bíblia fala lá em Provérbio que a sabedoria, não, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui a Bíblia diz: teme ao Senhor. E que
em seu mandamento tem grande prazer. Nós devemos ter grande prazer nos mandamentos do Senhor. Naquilo que ele disse, olha, não vai por aí que é ruim. Porque é um mandamento que ele está nos orientando para que nós vivamos bem. Então, nós devemos ter prazer no mandamento do Senhor. E aí no versos 2, ele diz, a sua descendência será poderosa na terra. Eita, nós! Né? Quando nós tememos ao Senhor, amado, andamos debaixo da sua orientação, a nossa descendência é poderosa na terra. Os nossos filhos vai ser filho abençoado. Vai ser pessoas que sirvam ao Senhor. A sua descendência é uma descendência abençoada, porque você serviu ao Senhor. Lembra que quando Deus falou com Isaac, ele disse, olha, Isaac, eu vou te abençoar, porque o seu pai Abraão, foi um homem obediente, foi um homem temente. Então, por isso eu vou te abençoar. Então, quer dizer, quando eu sou obediente ao Senhor, a minha descendência é uma descendência abençoada. A minha descendência vai caminhar nos caminhos do Senhor. É o que eu sempre falo em casa. Nós precisamos ajudar que os meus netos sirvam ao Senhor. Porque, amado, eles são minha descendência. Vai ser homens e mulheres fervorosos na terra. E se nós não instruir eles no caminho do Senhor, amado, como que vai ser essa descendência? A nossa descendência vai passar, a nossa geração vai passar. E a geração deles, como eles vão ser? Se nós não instruímos ele no caminho do Senhor. Mas quando nós instruímos ele no caminho do Senhor, ele vai ser uma descendência poderosa na terra. Não basta só orar, não, amado, é ajudá-lo. Né? Não é só orar, não, não, Deus sabe, sim, Deus sabe, mas estende a sua mão, ajuda, para que ele seja poderoso na terra, a nossa descendência. Amém? Aleluia! Que nós possamos ter isso dentro de nós, amado. Seguir o manual, que é a palavra de Deus, para que os nossos netos, nossos filhos, os nossos netos, seja poderoso na terra. Assim diz a palavra. Mas quando andamos ligados, conectados com o Senhor, e Deus está pronto, quando nós obedecemos ao Senhor, amado, as coisas vão acontecendo automático. Quando nós obedecemos ao Senhor, as coisas vão acontecendo automático. Mas quando desobedecemos também, ele vai desandando automático. Então, nós precisamos conectar cada vez mais no Senhor. Eu não digo a você de estar na igreja, é de servir ao Senhor. Segunda-feira vem aí. Sirva o Senhor como você está servindo agora. Terça-feira vem. Sirva o Senhor como está servindo agora. Porque é bom nós servir agora o Senhor aqui. Daqui a pouco nós vamos louvar e pular e cantar, né? Ver o Valmir voltar a dar aqueles pulinhos dele, né? É maravilhoso. Mas segunda-feira vem aí. Vem o trânsito de São Paulo, vem a chuva, vem o frio, vem as dificuldades, vem a divergência. Você tem que estar firme no Senhor. Está confiante no Senhor. Está difícil? Tá. Mas Deus está comigo, as coisas vão se tornando fáceis. Agora, se você começar a dizer, murmurar, começar a falar, tá ruim, o trânsito tá ruim, o trânsito tá pesado, não vai acontecer isso. Porque você está falando. Você está dando ordem para Satanás atrapalhar a sua vida. Agora, quando você diz, não, Deus está comigo, vou ser uma bênção, Deus, eu sou abençoado e vou, sabe, crendo, as coisas vão se clareando. Então, nós somos aquilo que nós falamos. Nós somos da fé. Nós falamos para ver, nós não vê para falar, nós cremos para ver. E nós não vivemos por sentimento, nós somos da fé. Porque hoje está tudo errado, não, eu sou da fé. E eu acredito que amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém? Vamos louvar o Senhor. Grupo de louvor, por favor.
Suba. Aleluia.